Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. A gente vai falar hoje com o Bernardo, né? Para quem não conhece, o Bernardo é engenheiro agrônomo pela FASUB Uberaba em 2010. Após a graduação, fez mestrado na Unesp de Jaboticabal, trabalhando com adubação nitrogenada em cana-de-açúcar. Na sequência, fez a famosa Bolsa Sanduíche na Universidade da Flórida, em 2014 e 2015, retornando para a Unesp e trabalhando com nitrogênio em pastagens. Em 2016, começou um trabalho de pós-doc no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, onde trabalhou com o desenvolvimento de novos fertilizantes a partir de resíduos industriais, que são dos pontos que a gente vai discutir hoje. Passou também pela Universidade de Edimburgo, foi pesquisador da CNPEM, é consultor da Fazenda Cravo por 9 anos, consultor da Sabre Sabedoria Agrícola e pesquisador da Exalc, trabalhando na parte de desenvolvimento de fertilizantes a partir de resíduos. O foco central da nossa discussão aqui é a pesquisa acadêmica como suporte ao desenvolvimento de novos produtos. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde para todo mundo aí. Vamos lá. Felipe, dá um oi para a turma. E aí, Jefferson, e aí, Bernardo? Vamos para esse novo desafio aí de fazer essa gravação e ir para o YouTube e fazer com que o nosso canal cresça cada dia mais aí, Jefferson. Toca lá. Não, e antes de começar aqui, né, falar assim, gente inteligente que nem o Bernardo tinha que nascer igual o porco, né, filho? Nascer de 11, não nascer de um só, né? Mas, quem me dera. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, você tem uma trajetória brilhante naquilo que tange a vida acadêmica, né? Como que foi essa sua trajetória até aqui? Obrigado pelo brilhante, eu não classificaria como brilhante, não. Foi mais suor e sol na cara do que brilhante. Mas foi muito divertido. Foi um crescimento muito grande ao longo desses 10 anos de vida acadêmica depois de formado e um grande treinamento em tudo. A gente acha que o pessoal que faz mestrado, doutorado, que vai para essa parte mais especialista e pontual da agronomia, da grande ciência que é a agronomia, quer virar professor. E não é bem isso, não. A gente quer construir uma caixa de ferramentas e depois, de um tempo, utilizar essas ferramentas de uma maneira mais eficiente possível. É isso aí, o meio acadêmico ele vem para somar com o dia a dia, com a realidade, né? E nessa linha de pesquisa importante que você desenvolveu aí no seu mestrado, no seu pós-doc, principalmente trabalhando com resíduos industriais para transformar eles em fertilizantes, né? O que você acha que tem inviabilizado isso, mesmo com um apelo ambiental tão poderoso que as empresas não estão a fim de apostar nesse nicho? Na verdade, se a gente considerar resíduos industriais de todos como um todo, não só resíduos industriais a fim de usar como fertilizante organo-mineral, mas como resíduos industriais, a grande parte dos fertilizantes, condicionadores de solo que a gente usa hoje em dia, um dia foram resíduos de alguma coisa. O mais recente, por exemplo, o silicato de cálcio e magnésio, ele foi um resíduo um dia, o gesso agrícola foi um resíduo um dia. Agora, se a gente olha para a parte de fertilizantes organomineral, na verdade foram duas coisas que aconteceram. O primeiro é o custo, que ele é um pouco mais elevado do que o fertilizante comum, até porque a grande maioria deles a gente tem que adicionar o fertilizante comum também. E o segundo, que eu apontaria talvez como um buraco mais fundo, que é o custo, e o custo junto com o tipo de abordagem que foi feita numa primeira tentativa de comercializar esses fertilizantes organominerais. É o seguinte, na parte técnica, você nunca vai ver ninguém falando mal de um fertilizante organomineral. É raríssima pessoa que, eu tive problema. É muito difícil. Eu nunca ouvi ninguém falar mal de fertilizante organomineral. Só que as empresas que tentaram comercializar isso num primeiro momento, elas cometeram o grande erro de virar e falar assim, já que o meu é mais caro, ele é mais eficiente, você pode aplicar menos e produzir o mesmo tanto. Eu não quero fazer isso. Eu quero produzir mais com a mesma área que eu tenho. Então, se eu for aplicar o mesmo tanto e gastar um pouco mais, mas se isso me trouxer um retorno econômico maior, o produtor não tem problema em investir mais. O problema dele é produzir menos.
Então, eu acho que isso foi o grande erro. Talvez se eles tivessem apostado nisso, de que o nosso produto é melhor, por isso ele custa mais caro, mas ele vai trazer um retorno econômico maior, eu acho que elas teriam tido mais sucesso. Mas, acredite, as multinacionais estão trabalhando pesado em cima disso. Elas estão desenvolvendo linhas de organomineral, eles não falam, mas estão. Talvez eles comecem mais por locais mais restritivos e que precisem disso de uma maneira maior e que consigam absorver esse produto de valor agregado de uma maneira mais fácil. Na Europa, em alguns lugares da Ásia, que tem um solo bastante arenoso e que, quando a gente aplica esse organomineral, ele tem uma resposta maior e mais rápida do que se a gente aplicar, por exemplo, até mesmo num latossolo aqui, que tem uma quantidade de argila maior. Então, eles estão apostando nisso sim. Demora um pouco, mas eu acredito que isso em breve vai chegar ao mercado. É interessante essa sua fala pelo seguinte, você falou assim, as empresas estão trabalhando na construção desse tipo de produto. Aqui no Brasil, inclusive, em áreas de monocultura, como a soja, já tem empresas tentando desenvolver. Tentando não, já tem produto, estão colocando ele em escala comercial. Principalmente posicionando em áreas de semente, né? Quando você precisa, talvez, de uma nutrição melhor para ter um produto melhor, de qualidade final melhor, eles têm conseguido colocar isso daí. E quem usa, né, continua usando, né? O que mostra que o produto é bom. Talvez aí a comunicação, né, ela precisa ser melhorada. Não sei também se é apenas isso, porque esse ponto que você tocou, durante esses quase 17 anos de fertilizantes, eu já vi demais isso acontecer. A empresa tem um produto com custo unitário maior e tenta posicionar querendo igualar o custo através de redução de dose. Cara, isso é um tiro no pé, de fato, isso é um tiro no pé. Você tem que ir lá fazer a validação, fazer o cara colher mais, aquilo pagando o investimento, sobrando, óbvio, mais dinheiro, porque senão ninguém vai simplesmente assumir um risco maior para apostar no produto. E como até o meu chefe sempre fala, produto diferenciado muitas vezes é você querer emitir o boleto do prêmio na frente. Né, do Plus, né, beleza, eu vou colher 5 sacos a mais, só que eu já vou emitir o boleto para você agora, né? Então talvez às vezes fica difícil das empresas conseguirem fazer esse ajuste fino, mas é muito interessante e eu sou entusiasta desse tipo de produto aí, apesar de não trabalhar com ele. Mas é muito legal. O organomineral digamos que ele funcionaria melhorando o ambiente de produção da seguinte maneira. Num primeiro momento, na primeira colheita, na primeira safra, ali naquele primeiro momento, ele vai funcionar na parte química do solo. Daí uns 2, 3, 4 anos, 5 anos para frente que você está colocando aquilo lá e ele começa a acumular no solo, aí ele já começa a afetar outros tipos de parte. Aí ele começa a colocar matéria orgânica no solo e a matéria orgânica é a engrenagem central das características de qualidade física e química e biológica do solo. Então, o seu solo começa a funcionar melhor. Você tem uma estruturação melhor do solo, você tem mais macroporos, você tem uma diminuição de compactação por maquinário pesado, você tem uma exploração maior das raízes, de volume, e por aí vai. Não é aquele, né? O problema são muitos. Não existe uma solução singular para um problema grande desse tamanho, né? Mas é uma ferramenta muito interessante, sim. E isso ainda prova mais o que você falou anterior e o Jefferson complementou, né? Não é apenas igualar custo de um produto diferenciado, um produto organomineral, que ele não vai dar um resultado apenas de um ano, e sim de um ciclo, de um período. E isso não é difícil mensurar, né? Então você tem que fazer um investimento, é como um preparo de solo, né? Você tem um investimento com um período para que ele retorne para você, né? Exato. A grande maioria dos produtores rurais não entendem que o bem mais precioso que eles têm é o solo. Está debaixo da botina deles. Não é um maquinário, não é a semente, não é o adubo, é o solo. O solo é uma grande poupança. Ele precisa ter o solo bom. Ele pode ter todas as outras tecnologias dali para frente. Se ele não tiver a base da produção dele, a base da cultura dele, que é o solo,
ele não vai precisar da máquina mais moderna, do pulverizador, do bico que faz turbilhão. Não adianta. É o bem mais precioso, é o passivo, na verdade, mais difícil dele pagar. Aquele dinheiro fica imobilizado por muitos e muitos anos. E é o bem mais precioso do produto rural. Eles têm que entender isso. A partir do momento que eles entenderem isso, talvez a adoção dessas tecnologias, como o organomineral ou outra qualquer, passe a ser mais fácil, talvez. Mas a gente vai entrar em um outro ponto aqui, que antes de fazer a pergunta propriamente dita, eu queria falar como que a gente chegou até o Bernardo. Nós tínhamos aberto uma caixinha de pergunta lá no Instagram, falando assim, indiquem aí pessoas da academia para vir falar no podcast. E o Bernardo indicou o nome de 2 pessoas lá, a gente começou a trocar umas mensagens no direct, ele falou de um trabalho que ele fez, eu na hora falei assim, quem tem que vir é você, e não quem você está indicando, né? E por quê? Eu vou fazer a pergunta aqui, os ouvintes vão entender. É um ponto interessante que você tem feito pesquisas com bactéria para solubilizar e ou liberar o fósforo, Sim. inclusive ganhando prêmios internacionais. Conta um pouco para a gente desse projeto belíssimo para os nossos ouvintes. A ideia principal veio do Henrique Franco, que hoje ele é sócio proprietário da Cropman, que faz o mapeamento de solo lá, em posicionamento de agricultura de precisão muito mais avançado do que a gente tem visto por aí. A ideia principal veio do Henrique, que a ideia era a seguinte: a gente criar um fertilizante organomineral, selecionar essas bactérias que solubilizam fósforo ou que produzem hormônios que a planta precisa de alguma maneira, e colocar essas bactérias dentro desse fertilizante e fazer assim, um super fertilizante. O que aconteceu? A gente selecionou, chegou acho que de 9 mil e tantas cepas, por aí, alguma coisa assim, a gente chegou em 4, a gente não, o robô, e daí que entra o CNEPEM também, que é o do Laboratório Nacional de Biorrenováveis. É um negócio que a gente nem não acha que tem aquilo aqui dentro do nosso país, e tem, e é tecnologia de altíssima ponta e tudo mais. Então, a gente selecionou essas bactérias, chegou nas 4, e aí, beleza, a gente tinha as bactérias. Aí a gente partiu para o fertilizante. O fertilizante era pegar um negócio inerte, palha de cana-de-açúcar, transformar essa palha num carbono estável, através de um processo de pirólise, e adicionar nutrientes. No caso que a gente escolheu foi fósforo e potássio. E a gente também conseguia. Só que quando a gente foi misturar um com o outro, meio que não deu muito certo, uma bactéria era muito sensível, e a gente até acabou deixando essas bactérias em stand-by. E focou mais no fertilizante, porque o fertilizante funcionou muito bem. Na verdade, o prêmio que a gente ganhou foi com o fertilizante. O da bactéria ainda está em stand-by, tem algumas cepas lá, mas é achar alguma empresa que está disposta a multiplicar isso, tornar um produto e tocar isso para frente. O fertilizante está mais avançado. E foi por isso que a gente ganhou o prêmio, e daí que eu fui para a Universidade de Edimburgo também, para fazer algumas avaliações com esse fertilizante em especial, para saber se de fato... porque, na verdade, se a gente adiciona uma matéria orgânica, um material orgânico no solo, mais ou menos 70% dele do carbono que está lá, ele vai embora ainda no primeiro ano, por decomposição. O desse fertilizante, a gente perdeu, acho que 3% desse carbono no primeiro ano. Então, ele é muito mais estável do que você só aplicar a torta de filtro ou a palha de cana-de-açúcar, e aí eu ainda estou fornecendo fósforo e potássio junto com esse carbono que eu estou aplicando no solo. Então, a história foi mais ou menos essa. E ainda está continuando, a gente está aperfeiçoando o fertilizante ainda mais. Porque é uma coisa, assim, absurdamente interessante, né? Coisa de ganhar o prêmio Nobel, né? Da biologia aí, Ah, se alguém tiver ouvir, né? Buscar você aí para fazer esse negócio, dar uma injeção de capital para esse negócio virar comercial, né? sim, Porque você pegar um processo científico, né? Criar um produto e de repente você criar processos industriais para fazer aquilo ali virar em escala comercial,
cara, o produto vai ter demanda, a gente está na maior agricultura do mundo, né? Então, por isso Ah, que eu achei fantástico quando você contou. E como que foi esse prêmio lá na Escócia? o prêmio, só fazendo um gancho no início daí, a ideia surgiu porque a gente faz um levantamento de solos no Brasil, o nosso solo é rico em fósforo, ele só não está disponível, né? A gente tem 1.000 miligramas de fósforo por decímetro cúbico lá e a gente tem 10 disponível. Então, imagina se a gente conseguisse disponibilizar, sei lá, um pouquinho, mais 10% disso daí, a gente nem precisaria aplicar adubo fosfatado. Mas não é tão bom assim, mas ela já ajuda bastante. O prêmio, a gente foi num congresso lá, numa conferência na Irlanda, em Dublin, e aí a gente mandou o trabalho, o Henrique até deu uma palestra, e eu apresentei meu trabalho concorrendo ao prêmio lá, acho que tinha 200 e tantas pessoas do mundo inteiro lá fora. E aí apresentei, tinha umas imagens novas e uns dados legais, uns estudos de viabilidade econômica. Aí eu estava sentado, parece que é de propósito, né, quando as coisas acontecem. Eu estava sentado na última fileira do auditório, um amigo meu do meu lado, assim, a gente conversando, e o mestre de cerimônias lá, o diretor da conferência, falando lá, explicando quem que tinha ganhado o prêmio, por que tinha ganhado o prêmio, e eu assim, eu não vou ganhar isso, né? E eu conversando com o Ale, ele me cutucou e falou assim, eu acho que é o seu. Aí eu assim, não, que eu lembro, nem prestando atenção no que o cara tava falando, né? Não, que meu, que você tá viajando na maionese. Eu olho o Henrique lá na frente, com os braços levantados, assim, ó. Eu falei assim, rapaz, eu acho que é o meu. E aí eu levantei, fui tudo lá na frente, e aí ele explicou de novo por que ganhou, mas é mais voltado a isso, né? Qualidade dos dados e disruptibilidade da tecnologia. De fato, trazer algo novo para um mercado que já está saturado. Se a gente for parar para pensar, a última grande invenção no mercado de fertilizantes foi lá em 1900 com o Haber-Bosch, lá, quando os caras conseguiram fazer ureia, né? Então, a gente está aí um século sem... Porque aí a gente saiu de produzir... A gente quintuplicou a produção agrícola com isso daí, né? Sim, Bem dizer. sim. Mas aí foi muito legal, foi muito interessante. E aí oportunidades começaram a surgir a partir disso. Mas Imagina, isso é uma vitrine absurda, porque se a gente pensar as cifras que esse setor de fertilizantes movimenta no mundo por ano, né, cara, impossível, assim, talvez alguém não tenha chegado em você ainda por não saber, né, por pode não ser. saber. Vamos ver se o podcast vai te ajudar aí. Quando você ganhar na Mega Sena, você contrata nós para vender adubo para você. Se algum dia alguém licenciar o produto, eu dou uma comissão para você. Vamos ser a parte comercial dele aí, Jefferson. Imagina só, são 56 bilhões de reais comercializados no ano passado. Se eu pegar e vender 1% desse mercado, já dá para ter uma vida muito confortável. E é 56 bilhões crescendo, né? Não tenho dúvidas. Ué, tá faltando? Isso. E aí uma pergunta agora, já falando que a gente falando de comercializar e também falando da parte acadêmica que ganhou o prêmio, a pergunta vem bem em cima disso, né? Você acha que o mundo comercial, aquele que de fato fazem que os produtos se tornem economicamente viáveis, estão muito distante da academia? E eu ainda incremento uma outra pergunta que é como fazer com que esses dois mundos se aproximem, né? Porque a gente vê uma realidade na faculdade, uma realidade no meio acadêmico, e quando a gente está indo para o campo, a gente vê que empresas que não são empresas privadas, na verdade, investindo, trazendo alternativas com tecnologias, e o mundo acadêmico ainda, às vezes, engatinhando, e você trazendo esse novo produto, quebrando um paradigma, né? Trazendo um novo produto aí que talvez possa ser um produto que venha no futuro ser economicamente viável para a agricultura. Olha, eu vejo isso de uma maneira muito simples. Na verdade, infelizmente, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, imagina só, a distância que a gente está e conversando aqui com essa qualidade de imagem, som e tudo mais, isso há 5, sei lá, 10 anos atrás,
impensável, cara. Quando eu fiz faculdade, não tinha telefone com telinha para tudo que é lado, né? O WhatsApp, a cola que a molecada passa, tudo aí hoje em dia. Então, é muito difícil a academia conseguir acompanhar isso tudo, principalmente para passar para o aluno. Então, o que eu acho que o que os professores fazem ou deveriam tentar fazer é passar uma base para o aluno. E a partir daquele momento, que eu acho que, de certa maneira, a universidade no Brasil deveria ser um pouco repensada quanto a isso. Talvez ele começasse de uma maneira, o aluno, né, na universidade, e depois fosse se direcionando a partir daí. Mas eu acho que o professor ele tem que tentar passar uma base, como as coisas funcionam, aonde o aluno pode buscar informação de qualidade, como o aluno pode buscar informação de qualidade, e daí para frente, a partir do momento que ele vai vivendo, ele vai evoluindo, a gente vai evoluindo. Quando eu saí da faculdade, eu achei que eu não sabia nada, e aí você para pensar, e quando você entrou, você sabia muito menos, então aquele pouco que você tem aprendido já é muito. E é isso que eles fazem, eles dão um direcionamento. Só que, assim, eu acredito que a universidade e as empresas precisam se aproximar mais. Assim como são em países como os Estados Unidos, como na União Europeia, eu acho que as universidades têm, e vice-versa, eles têm que se aproximar mais um do outro. A gente tem que tirar esse pensamento de que a empresa não entra aqui. Não é verdade. A empresa também detém tecnologia, a empresa detém ótimos pesquisadores, eles só não publicam porque eles vivem do segredo que eles têm. Então, por isso que eles não divulgam. Mas eu acho que a gente tem que parar com esse negócio, essa bobeira. Eu acho que muitas universidades, muitos professores, na nossa área, inclusive, eles buscam essa parceria, eles buscam entender o que está acontecendo. Mas eu acho que isso tem que ser mais umbilical, tem que ser cada vez mais próximo, tem que ter essa abertura. Poxa, eu já escutei a história da empresa virar e falar assim, eu quero construir um anfiteatro aqui. A única coisa que eu peço é que o anfiteatro tenha o nome da minha empresa. E aí o diretor, reitor, falou assim, não, com essa condição, não. Que isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? No final das contas, a molecada já sabia o que era a empresa de qualquer jeito. Então, eu acho que essa ligação aí, ela tem que ser mais umbilical. E parar de... ficar só testando o produto que a empresa desenvolve, vamos desenvolver junto. Vamos trazer dinheiro para a universidade, sabe? Vamos fazer isso. Eu acho que é esse o caminho. Vamos espelhar nas universidades americanas. Os caras ganham rios de dinheiro com isso. Com royalty, com parceria. Enquanto a gente testa produto para os caras de graça. E um ponto também, Bernardo, é o seguinte, né? Nós que somos agrônomos, é completamente desalinhado o calendário escolar com uma atividade agrícola, né? Você pega assim, nós temos férias em julho, né? Geralmente julho e dezembro e janeiro ali. Dezembro e janeiro, dependendo da região que o estudante está, você ainda vê alguma coisa útil, né? De repente, um plantio de algodão para quem está no cerrado, colheita, algum manejo de controle de praga e doença, planta daninha. Mas o que você faz em julho no cerrado? Fica vendo a aplicação de calcário na ventania? Né? Então, tipo assim, não casa, e eu lembro que isso daqui era discussão há 17 anos atrás, quando eu saí da faculdade, né? Se discutia isso, até hoje está na mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Não sei o tamanho da complexidade que seria para uma mudança dessa, mas, cara, não faz sentido. Beleza, às vezes você precisa usar a estrutura lá docente, né, para o curso que é noturno, então daí tem que otimizar toda essa estrutura para vários cursos diferentes, isso, aquilo. Mas, cara, agronomia, zootecnia, veterinária, esse tipo de coisa não poderia seguir esse calendário de forma alguma. Não, e greve. Beleza, vou fazer uma greve. Ué, mas a disciplina só tem jeito de ser ministrada nessa época do ano. Eu não consigo aqui na região. Eu vou fazer o quê? Não, vamos fazer agora, porque aí em março a gente volta. Aí o cara vai fazer o quê? Plantar soja em março para mostrar para a molecada a cultura. Exatamente. Mas assim, um pouco também vai do aluno, né? Porque, você entrou na faculdade, passou o primeiro ano ali, o segundo, você acha que você vai para sua casa tirar férias, aí é a sua profissão, né? É a sua vida.
E tem várias pessoas que falam, né? A vida profissional nossa não começa quando a gente se forma, começa quando a gente passa no vestibular, né? Então Com certeza. ali já começou tudo. E daí, Bernardo, para a gente encerrando aqui nossa conversa, o que é a visão do Bernardo para o agronegócio aí do futuro? Eu acho que eu até estava conversando esses dias atrás com um amigo meu. A gente mora num país que tem possibilidades infinitas. Para começo de conversa, a gente não mora no país, a gente mora num continente. E se alguma coisa vai acontecer ou acontece no agro, quem tem que mandar nisso, ou quem tem que definir o que vai acontecer no agro mundial, somos nós. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. A gente tem que entender que quem manda no preço das coisas somos nós, quem manda na quantidade de produtos que está sobressalente somos nós. Então, invariavelmente, a tecnologia tem que começar aqui. E eu acho que cada vez mais a tecnologia vai avançar de uma maneira absurda. E a gente tem que evoluir, adaptar, entender essas novas tecnologias e utilizar essas novas tecnologias. Olha, não vai demorar muito para ter trator andando sozinho. Não vai. Já tem, né? Não vai demorar muito para estar para tudo que é lugar aí, ó. Você lembra quanto era um kit de GPS há uns 5 anos atrás? Eu fico aqui no Mato Grosso, eu fui numa fazenda essa semana que tem um kit de monitoramento com internet integrado em todos os talhões. Ponto a ponto eu vi uma anteninha ali e falei, o que é isso aqui? Aí monitoramento, que está pegando hora de trator, hora máquina, está fazendo todo o monitoramento quando entra, quando não entra, e a gente acompanha até o pluviômetro na frente do computador. Não precisa rodar para bater pluviômetro no carregador, mas não. Pois é. Eu vi uma tecnologia acho que da Bosch, se não me engano. O cara pesa o boi o dia inteiro. Ele não tem que ir lá, o boi passa pela balança, e aí ele sabe quanto que o boi está pronto. Pronto. Ele não gasta um centavo a mais com ele. Parou de subir a curva aqui, ele não está ganhando peso mais, está na hora de abater. Evita estresse de botar em curral, aquela coisa toda. Tudo, não precisa, não tem necessidade, cara. Mas, assim, a gente tem muitos entraves, principalmente na nossa legislação, né? A gente vê aí esse pessoal falando mal de defensivo, e sem saber, sem o menor conhecimento. Querem aprovar 100 e tantos defensivos. Pô, a gente quer aprovar defensivo mais moderno. A molécula é muito mais moderna, ela degrada com maior facilidade, ela é mais segura, eu vou aplicar menos. Esse velho aqui que é mais tóxico eu vou deixar de usar. Mas é tudo na base da ideologia, não é no conhecimento mesmo. Não querem discutir. A verdade é essa. É a bandeira política isso, né? Mas, Bernardo, a gente encerrando aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer, né, em nome dos ouvintes aqui do podcast Adubeiros Raiz. Você até comentou esses dias, você está num processo aí talvez para uma posição internacional, fazemos votos aqui que dê tudo certo para você, e volta a repetir, não esqueça de nós, porque é uma empresa grande vai te chamar, né? Você vai falar assim, eu vou nomear o Felipe e o Jefferson aqui, os diretores da empresa, ou pelo menos você dê os dividendos, parte dos dividendos para nós. Cara, tem tanta coisa acontecendo, tem isso acontecendo, eu estou abrindo uma empresa de consultoria para cadastrar produto, testar produto e consultoria de maneira geral. Uma outra aí para pegar também um resíduo agrícola e transformar num produto aí que eu não posso falar o que é, mas se eu falar vocês vão rir da minha cara, mas eu torço muito que funcione. Depois em off aqui eu falo o que é. E tem esse processo seletivo aí também, mas vamos que vamos, não pode parar de mexer o doce, senão ele azeda. Justamente. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast Adubeiros Raiz. Agora estamos aí na plataforma do YouTube. Convido a todos para nos acompanhar no nosso canal, ativar o sininho lá das notificações, né, Jefferson? É isso aí, dê o like. Dá o like lá no nosso vídeo. E aí a gente vai... E aí, não esquecer dos Adubeiros Raiz. Segue lá também no Instagram, nas plataformas aí para o podcast, no Spotify e também na Anchor. E
e no site do Jeff do Agro. Valeu, pessoal. Valeu, moçada. Obrigado. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.